Foi. Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Já tem a galera de vários lugares do Brasil, né? Aí, sejam bem-vindos e bem-vindas. É o seguinte, eu vou me apresentar. O meu nome é Gabriela, eu sou natural aqui do Paraná, tá? E, e aqui eu vou pedir para para vocês se apresentarem novamente, né? É, Falar da onde o nome e o local, a cidade de onde cada um é, por favor. Meu nome é Fernando, falo aqui de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Meu nome é Larles, boa noite. Eu falo aqui de Pelotas, extremo sul do Rio Grande do Sul. Sul do Eu sou a, eu sou a Ruth, aqui do interior de São Paulo, Penápolis. Sou Marcos, falo aqui do Rio de Janeiro, capital. O sotaque já diz. A Marcela, Maringá, no Paraná. Acho Quem que mais tá aí? Todo mundo já foi? Falta o nosso assessor, que é de Curitiba, e depois eu vou apresentar ele um pouquinho mais. Então, gente, novamente, sintam-se acolhidos, sejam bem-vindos. Obrigada por atender nosso convite. E quem for chegando, a gente vai entrando aí no barco, tá? Na roda com a gente. Pessoal, esse grupo de jovens, esse grupo de juventudes, né, foi formado ano passado através de uma iniciativa do CEBI, que através da assembleia deles, eles resolveram priorizar as juventudes, né? E uma das iniciativas foi, no CEBI Paraná, a criação desse grupo. E a gente se encontrou, esse grupo tem mais de meio ano, né? Tá indo para um ano. E a gente se encontra quinzenalmente, online, poucas pessoas, mais fiéis, e a gente está querendo cada vez mais aumentar esse grupo, dar um corpo, né? Criar uma identidade para esse grupo, tá bom? Tem algumas pessoas que não são jovens, quer dizer, tem o espírito jovem, né? Com a Marcela, a Marina, que é a nossa coordenadora do Paraná, das Juventudes, e mas assim, caminhamos junto na intergeracionalidade, tá? Estão me ouvindo bem? Beleza, então. O que mais aqui? Todos os nossos encontros são gravados, vocês podem ver o que a gente já discutiu, a gente discute coisas sobre atualidade, coisas bíblicas, enfim, tá? Grupo ecumênico, tá? Várias denominações cristãs. E vamos ao que interessa, que eu estou super curiosa para ouvir o nosso assessor que ele trouxe para nós. E então eu vou apresentá-lo, tá? Marcela, antes de apresentar o assessor, você gostaria de colocar mais alguma coisa? Boa noite a todos e todas, todos sejam bem-vindos e bem-vindas, né? E acho que é isso, né, Gabi? Todo mundo já se apresentou, mas parece que tem gente ainda chegando aqui, é isso? Tem a Suerlen, se ela quiser, né, se apresentar, falar da onde que é, fica à vontade. Se mais alguém que chegou depois e também não se apresentou e se sentir à vontade, a casa é nossa. Não sou tão jovem assim, como a Gabi falou, né? Mas estamos aqui juntos e queremos caminhar juntos e de mãos dadas, né, Gabi? Esse grupo tão gostoso aí, Sebi Juventudes. Verdade. Será que ela caiu, Suelen?
Não, só tá tímida, Pode né? abrir seu microfone, Suelen. A câmera também, se vocês quiserem abrir. Mas também, se não, fica à vontade, né? Pode digitar, escrever, que a gente lê, né? Não é isso, Antônio? É isso aí. Então, tá bom. Enquanto a Suelen escreve para nós nome, cidade, vou apresentar então o assessor, tá? Professor Antônio de Senha, ele é do CEBI Curitiba, e em 2024 ele deu curso de hebraico bíblico no CEBI Paraná, tá? Eu vou pedir para ele terminar de se apresentar, falar a sua formação, enfim, de onde você veio, para onde você vai. Ah, tá aqui, ó. Opa, Suíra. Opa, como que eu faço para ver aqui? Deixa eu ver. Chats. Peraí, tá abrindo. Oi, Suerlen Marinho. Não posso falar agora, mas estamos aqui acompanhando juntos. Boa noite, Suelen. Ok, põe aí de onde você é, Suelen. Então, Antônio, se apresente, por favor, né, da sua formação, enfim, um pouquinho da tua história. E seja bem-vindo. Obrigada por atender o nosso convite. E a bola é com você. Valeu. Antes de tudo, primeira coisa, levantem a mão ali, aquela mãozinha que fica marcando. Eu sou velho, então se eu não vir, por favor, podem falar atravessado, podem me interromper mesmo, né? Dentro desse processo, desse encontro, a gente tem que buscar uma relação horizontal e não vertical. Não existe alguém que sabe mais do que o outro. Existem vivências diferentes. Aí, então, por favor, né, em qualquer momento que vocês sentirem que podem contribuir, por favor, certo? Manifestem-se, por favor, ok? Meu nome é Antônio, mas pode me chamar de Tony. Eu já faço parte do CEBI de Curitiba aqui há uns 3 anos, talvez. Minha formação é na área de letras em inglês, mas eu já estudo hebraico há muito tempo e eu me interesso pela relação entre discurso e poder. E discurso e poder vai para um monte de lugar, inclusive poder religioso, certo? Então, por isso que eu estou aqui, por isso que eu tenho. Eu não sou cristão, eu sou ateu, mas eu faço parte do CEBI, porque o meu objeto de estudo acadêmico é o texto bíblico, né? Teoria da tradução, várias outras questões assim. E a minha ideia é justamente buscar. Quanto melhor a gente entender o texto bíblico, menos a gente briga por um monte de coisa. Essa que é a ideia, né? E pessoas que realmente entendem a, o texto de uma maneira que traz vida para as pessoas, não ficam enchendo o saco de ninguém, não ficam matando pessoa trans, perseguindo pessoa LGBT, invadindo o terreiro, problematizando a crença dos outros ou a não crença, né? Então é isso, é buscar uma leitura não fundamentalista da Bíblia. Essa é a minha militância dentro do CEBI e vários outros lugares, né? Ano passado eu dei sei lá quantas palestras em seminário para sacerdote em formação, trabalhei para rabino, trabalhei, né, com outras coisas assim. Então como eu sou velho, tem muita história aí, então não deixa para lá, não vem ao caso. Mas a ideia é trazer um olhar diferente, é um olhar que muitas vezes não vai ser o olhar de vocês que acreditam na Bíblia enquanto mensagem revelada. Estou ciente disso e já digo de antemão, não acreditem em nada do que eu falo, né? Sempre eu trago aqui, eu tento embasar o máximo possível as coisas que eu falo e eu tento sempre pegar é, a literatura de
pesquisadores religiosos, principalmente, quando eu consigo, né? Eu tenho um diálogo muito grande com pastores, com sacerdotes, mas com professores acadêmicos também, né? Hoje eu trouxe para nós aqui, lá no finalzinho, um livro, que eu vou deixar de referência aqui para nós, sobre o tema, que é escrito por grandes professores da PUC, por exemplo, né, que são, na maior parte deles, católicos, mas não vem ao caso, eles são professores e acadêmicos quando eles escrevem, e não religiosos, né? Então, por favor, né, dentro de uma fraternidade, dentro de um ágape aqui, a gente pode discordar e vocês podem questionar as coisas que eu estou falando mesmo, assim, de tipo, ah, mas pô, de onde você tirou essa ideia, maluco? Né? Certo? E normalmente o grupo de jovens que eu trabalho é jovens 60 a mais, né? Eu tenho um intercâmbio, eu tenho uma troca muito maior com o pessoalzinho que já tem uma estrada um pouquinho mais longa, mas eu tenho eventualmente trocas com jovens aí, por isso que eu falei que eu trouxe minha camisetinha do Harry Potter para fingir que eu sou jovem, certo? Então, é isso. Acho que como introdução a, ao meu olhar e ao tópico da aula, era isso que eu tinha para falar, certo? Algum comentário ou pergunta por enquanto? Certo. Quero confirmar com vocês. Vocês não estão vendo, eu estou compartilhando a minha tela, então vocês estão vendo só a minha apresentação aqui que está escrito, tem a bandeira americana, está escrito Jesus o estrangeiro e está escrito immigration, certo? Não tem nenhum dos controles do Zoom aqui aparecendo para vocês. Glória a Deus. Não, não. Muito bem, muito bem. Então tá, eu estou usando um computador que é da época do Êxodo, então se houver alguma eventualidade aqui, sejam um pouquinho pacientes, por gentileza. É, gostaria de começar esse, esse momento, como eu sou professor de inglês, né, eu já venho com essas bobeiras. Mas eu queria começar apresentando uma música para vocês, né? Aqui a gente tem o objetivo geral e o objetivo específico, porque afinal eu sou professor, tem que ser didático e pedagógico e coisa arada, mas isso aqui vai ficar para consulta de vocês, eu vou disponibilizar essa apresentação, ok? Essa é uma música de um dos cantores que eu mais gosto, o nome dele é Christy Moore e ele é um cantor irlandês, a gente já vai ouvir essa música. Mas essa é a letra da música e eu queria rapidamente ler e traduzir para vocês aqui, para que a gente possa apreciar um pedacinho da música lá também. Os links estão todos na apresentação, é só clicar nos slides que leva por link para o canal do YouTube, para os livros que eu deixei todos disponibilizados, ok? Então começa a música com essa frase aqui. In the city of Chicago, as the evening shadows fall, there are people dreaming of the hills of Donegal. Então, na cidade de Chicago, Chicago nos Estados Unidos, né? Conforme a noite vai caindo, as sombras da noite, o escurecer vai caindo, tem pessoas sonhando com as colinas, com os morros de Donegal. Donegal é uma cidade, é uma região da Irlanda lá, né? 1847 was the year it all began. 1847 foi o ano que tudo começou. Deadly pains of hunger drove a million from the land. É, dores mortais de fome levaram milhões para fora da terra. They journeyed not for glory, their motive was not for greed. Eles não fizeram essa jornada por glória, e o motivo que levou eles a fazer isso também não era ambição, ganância. A voyage of survival across the stormy sea. É uma viagem de sobrevivência através do mar tempestuoso, né? Já fica claro também por que que eu começo com isso aqui, ok? E daí passa novamente o refrão, e daí tem a segunda estrofe aqui. Some of them knew fortune, some of them knew fame. Alguns deles conheceram a fortuna, alguns deles conheceram a fama. Most of them knew hardship and died upon the plain. E
mas a maior parte deles conheceu só o que tinha de duro na vida, a dureza, a aspereza, e morreram ao longo das planícies. They spread throughout the nation, rode the railroad cars. Eles se espalharam por toda a nação e andavam, viajavam em carroças, ou trilhos de vagão aqui nesse caso. They brought their songs and music to ease their lonely hearts. E eles levavam suas canções e música para aplacar, para consolar seus corações solitários. E daí repete o refrão e tal, né? Essa música é sobre irlandeses que fizeram sua imigração em 1847, em 1847, para os Estados Unidos, né? Que recebeu uma quantidade absurda de imigrantes, não só irlandeses, mas ingleses e de todas, judeus, várias outras nacionalidades, desde do começo, né? Então, a gente precisa lembrar que os Estados Unidos é uma nação de imigrantes, né? E se vocês prestaram atenção no comecinho no primeiro slide, era uma bandeira americana escrito immigrants, imigrantes, né? Então é uma nação feita por imigrantes. E por que que eu estou trazendo isso, né? Primeiro eu queria mostrar só a estética da música para vocês, do Christy Moore, por causa de Halloween, do Leprechaun, pulandinho, bastante bonita aqui. Deixa eu ver só eu testei aí. Todos vendo a tela do YouTube? Certo. Zinho. Estão ouvindo a música? Chicago. There are people dreams of Donegal. 1847 was the year ever there of a million from the land. Their motive wasn't greed, but Muito bem, era só para conhecer, né? Porque isso não chega para nós aqui. Esse cantor, inclusive, tem várias músicas antifascista ou músicas que falam dessas lutas políticas, assim, né? E eu queria começar problematizando, inclusive, uma coisa do senso comum que não se sustenta muito. Alguém aqui já ouviu a frase de que política e religião não se mistura, E como? né? Normalmente quem vai falar isso está querendo evitar briga ou está querendo que a sua versão prevaleça, certo? E nem toda briga, no sentido de discussão, não vai sair no soco com ninguém, mas nem toda discussão precisa ser evitada, né? A gente pode civilizadamente discutir coisas e não concordar, inclusive, né? É, e para quem ainda acha que política e religião não se discutem, eu gostaria de problematizar trazendo aqui o Tanakh, trazendo a Bíblia em hebraico aqui, para pensar a função dos profetas do Antigo Testamento. Muito embora a palavra religião não exista em hebraico antigo e política também não, né? São conceitos modernos aí que a gente anacronicamente coloca no passado, mas assim, a função do profeta no Antigo Testamento é a defesa da viúva, do estrangeiro, do órfão, acusar o rei quando esse rei não está cumprindo aquilo que ele deve fazer. Então, se a gente pensar a função do profeta no Antigo Testamento, ele é um lutador pelas minorias, então ele faz política dentro do que a gente modernamente entende. Ele seria, sei lá, alguém de movimentos sociais ou alguma coisa assim, né? Então, pense todos os profetas, principalmente os profetas que vêm do campo, não os profetas que estão tão ligados à corte no Antigo Testamento, né? Da mesma forma, Jesus andava com os excluídos sociais, né? A prostituta, o cobrador de imposto, o leproso, as pessoas que não eram desejáveis, assim. E isso é, para os nossos padrões, uma postura política. Então, quando Jesus vai e desafia a leitura hegemônica da religião, aquilo que os fariseus defendiam como certo, você não pode encostar no leproso. Jesus só diz assim, quer ver? Né? Você não pode comer com tal pessoa.
Então venha me impedir, né? Então não pode fazer cura no sábado. Pô, mas o homem foi feito para o sábado para o homem. Essas são posturas que, para o nosso padrão contemporâneo, são posturas políticas, né? Então, quando você diz assim, porque não se mistura política e religião, é. Mas quando é para pedir voto na igreja, às vezes, daí os líderes religiosos querem misturar, né? Então, a gente precisa pensar quando alguém fala isso, o que que a pessoa está querendo dizer? Basicamente não questione o que eu estou falando, né? Faz sentido? Né? Então, eu trouxe aqui a ideia da imigração a partir da perspectiva do que vem acontecendo nas últimas 2 semanas aqui do Donald Trump. E a gente tem essa palavra aqui, xenofobia. Alguém tem ideia do que isso significa? Se quiser, não é uma pergunta retórica. Se quiser, contribuir com uma definição aí de xenofobia, por favor, fique à vontade. Cri, cri, cri. Orra. Se eu perguntasse a escalação do Botafogo, Marcos, você estava falando, né? Sacanagem, né? Uhum. Seria a versão aquilo que é de fora, estrangeiro ou diferente, alguma coisa assim, nesse É, sentido, outra cultura, outros costumes. é perfeito. A gente não precisa ficar apegado a uma definição assim, não, porque segundo fulano, tal coisa. É isso. Essa definição que foi dada, né? Quem que deu essa definição? Desculpe, deixa eu ver aqui. O Francis. Francis, Francis, cadê você? Você não está na minha câmera. Você está com a câmera desligada, é? Ah, ó Jesus chorando. Muito bem, certo, mas obrigado por contribuir, né? E é exatamente isso, né, qualquer aversão àquilo que vem de fora de uma comunidade específica, principalmente dentro do nosso contexto de um país, assim, aversão a estrangeiros. Aqui, eu sou do Sul, infelizmente, né? Tem umas pessoas aqui que são complicadíssimas, né? A gente trata, por exemplo, os nordestinos de uma maneira injusta, né? Ou o pessoal do norte de uma maneira injusta, né? Atribuindo coisas, porque nordestino não trabalha, porque não sei, que é tudo preconceito, é tudo espantalho, é tudo imbecilidade, né? Então o pessoal aqui do sul se acha europeu também, né? Nós somos todos cachorrinhos caramelos maravilhosos e as pessoas, em vez de aceitarem isso, ficam com essas ideias tonga é coisa que paraense fala, essas coisas, essas bobeiras de pureza racial, enfim, né? Xenofobia é isso, é tratar quem vem de outro lugar com hostilidade ou, por exemplo, até as coisas, esse preconceito que a gente tem com Umbanda, né, com outras culturas que vêm de outros lugares também. A gente tem isso, né? E, inclusive, pode ver que a gente não trata as imagenzinhas do Buda da mesma forma que a gente trata a imagenzinha de Ogum, né? Então, o pessoal trata diferente também, por questão racial, enfim, né? E o Então, Antônio, oi, eu acho que aquilo que a gente não conhece, que não pertence talvez à nossa realidade, é mais fácil você primeiro criticar, falar que não gosta, o que é errado, enfim, do que você conhecer, estar aberto para sim, ouvir. Então, a primeira coisa é falar, não criticar, né? A qualquer sim, coisa diferente do seu mundinho. sim, eu vi que o Francis É ligou a muito sobre câmera. compreender que não é porque algo não pertence à nossa realidade, de certa forma, ou não pertence à nossa fé, que aquilo é condenável, né? Uhum, É uma questão que é muito delicada, né? Porque a gente vive num mundo onde parece que se tu pertence a um lugar, tu não pode simplesmente ter outras relações ou outras vivências, né? Outras partilhas com pessoas com vivências diferentes, assim. E uhum, quanto menos cosmopolita, né, for o lugar, quanto menos
coisas diferentes tiver, mais fechada fica a mentalidade do vivente, né? Ele fica. Uhum, É uhum, muito difícil de aceitar algo que seja fora da sua régua. sim. Como eu falo o teu nome? Desculpa, é Lalis? Assim? Isso. Lalis, eu vou voltar a esse ponto quando eu estiver falando de preconceito a estrangeiros no Antigo Testamento. Me lembre se eu esquecer, ok? Porque é muito isso, né? Dentro desses estudos, às vezes da psicanálise, ou da antropologia, ou da sociologia, às vezes a pessoa fala do outro com O maiúsculo para representar tudo isso que é o não eu. O não eu que a pessoa se identifica. Por exemplo, eu sou homem, então o outro é a mulher. Eu sou branco para os padrões daqui, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eu sou latino. Morei lá, ninguém me chamava de branco, né? Então, mas assim, sendo branco culturalmente aqui no meu ambiente, quem é preto, quem é indígena, quem é japonês é o outro, né? Eu sou hétero, então quem é gay é o outro. A gente sempre tá nesse lugar de tudo que não sou eu, você fica com o pé atrás, você fica, né? E assim, talvez enquanto espécie isso tenha valor de sobrevivência, não sei, né? Isso na nossa história ancestral. Mas assim, pelo amor de Deus, né? Vamos deixar a história ancestral no passado, então, né? E aprender a se relacionar com o outro. De novo, o exemplo para vocês que são cristãos, Jesus. Ah, porque samaritano. Pô, Jesus ia lá e trocava ideia com o samaritano. Ah, porque os romanos. Tem o centurião de Cafarnaum, que Jesus vai lá e troca ideia com ele. Ah, porque os fariseus, Nicodemos era fariseu e Jesus ia lá trocar ideia com ele. Então, o que a gente vê sistematicamente nos evangelhos é Jesus indo ao encontro do outro que é diferente dele e acolhendo esse outro, né? Então, por isso que eu gostaria inclusive de pensar, aqui a gente tem algumas imagens que a gente acha fácil na internet aqui, né, dessas pessoas com discurso de ódio, um discurso de ódio. Veja que o Trump está, inclusive, fechando as portas, não só para os estrangeiros, mas para os LGBTs, as pessoas trans estão sendo muito perseguidas já nessas 2 semanas, né? E assim, a lista só aumenta, né? Até sobrar só os dele. Ele quer eliminar, basicamente, todo o outro com O maiúsculo, assim, né? E é lamentável. Não é um fenômeno exclusivamente estadunidense. Nós temos esse olhar intolerante para a diferença em vários lugares do mundo, né? O partido neonazista lá, a Aliança pela Alemanha, acho que chama, vem crescendo na Alemanha, infelizmente. A gente tem o movimento na Itália aumentando, na Hungria aumentando, né? Então, esse movimento de intolerância com os diferentes e querer fazer essas pessoas sumirem, assim, é algo que vem crescendo muito no mundo, né? Há alguns escritores que dizem que quando o capitalismo entra em crise, a gente tem essa ascensão dessa intolerância, buscando, ao invés de olhar para as coisas estruturais do problema, né, que é as pessoas não ganham o suficiente, por exemplo, né, ou mulheres ganham menos que o homem, em vez de olhar para esses problemas, a gente aponta uma minoria e diz: os judeus são responsáveis, os ciganos são responsáveis, né? No nosso caso aqui contemporâneo, isso aí é ideologia de gênero. Então você aponta uma minoria como alvo e explicação fácil para problemas que na verdade são muito mais complexos e são que vêm de uma história, né? Então eu queria começar aqui já essa interface entre o que está acontecendo no mundo nesse momento. Eu peguei os Estados Unidos aqui para exemplo, mas como eu falei, isso em vários locais a gente encontra, infelizmente, inclusive no Brasil, existem pessoas que militam dessa maneira, né, com esses discursos excludentes, esses discursos de violência. Então,
o que que, dentro da memória de vocês, vocês quiserem pegar aí, dar uma olhada, né? Procura no Google, o que que a Bíblia tem a dizer para a gente sobre os estrangeiros? Alguém lembra? Eu separei algumas frases aqui que a gente encontra nas Escrituras, mas se alguém quiser, por favor, dá um minutinho para o pessoal procurar no Google também. Lembrei, da sua fala do o não eu, o outro, eu lembrei muito da Adão e Eva, que quando pergunta, né, para Adão, quem que foi? Que aconteceu? Ah, foi a Eva. Exatamente o que você está falando, entendeu? Foi o outro, não fui eu. É sempre assim, né? E agora que a gente já está meio que molhando os pezinhos no texto religioso, eu vou voltar àquilo que a colega, deixa eu ver teu nome, Lales disse para nós agora há pouquinho, né? Que pensem nesse cenário. E se vocês quiserem, me procurem, ou procurem a Marina, que eu tenho uma tese de mestrado aí que eu posso indicar que é maravilhosa sobre esse assunto. Mas pense isso. Israel, de acordo com a arqueologia, não era essa metrópole sensacional que a gente pensa assim, o Templo de Salomão, Davi, grande rei, palácios. Estava mais para um líder tribal, um líder miliciano da região, assim, que era um ponto de passagem entre grandes polos. A gente tinha, por exemplo, o Egito, a gente tinha a Babilônia, que eram grandes centros econômicos e civilizatórios. Mas o reino de Israel e Judá era meio cafundó do Judas, assim, sabe? Um lugar que ninguém, né? Tipo, agora pense, durante o cativeiro da Babilônia, que é um fato histórico, você pega essa elite intelectual, religiosa, financeira desse lugar, que é desse tamanho, e leva esses caras para Nova York. Leva esses caras para aquela cidade chinesa que só tem luz lá, assim, que a gente vê nos negócios. Explode a cabeça dessas pessoas. Então, a gente vê uma transformação na teologia desse povo durante o exílio, né? Os caras voltam de lá, Esdras e Neemias voltam de lá com uma teologia que exclui o outro, todo mundo que é diferente, imigrante, eunuco, não sei o quê, vai todo mundo para fora. Por quê? Justamente por isso, como a minha cabecinha está sendo forçada a lidar com o outro e eu não estou dando conta, eu vou excluir todo mundo que é diferente e ficar só com os meus. É um modo de defesa dessas pessoas. Então, a teologia que a gente pensa que é uma coisa só ao longo da Bíblia, a gente tem uma teologia do primeiro templo, a gente tem uma a teologia do segundo templo, a gente tem uma teologia diferente depois da destruição do templo no ano 70 pelos romanos, né? Então, essas modificações históricas vão afetando também a teologia, né? Claro que se você pegar lá Oséias, o profeta lá, e pegar Isaías, eles também vão ter olhares diferentes sobre o que é o estrangeiro. Então, é necessário para a gente entender qual que é o espírito do texto, qual que é a intenção do escriba que botou essas palavras por escrito, ou do profeta que bota a sua palavra ali inspirada. A gente precisa pensar nesse contexto histórico e social também, de ver de que maneira essas pessoas estão sendo coagidas obrigadas a enfrentar esse outro, que muitas vezes não vem de uma maneira muito bonitinha, né? Se você pensar o livro dos Juízes, é um livro que passa o tempo inteiro batendo nos filisteus. Né? A história de Davi mesmo é uma história de bastante treta com o filisteu, né? Então, de que maneira esse outro é visto ao longo da Bíblia, né? Eu separei algumas coisas legais que o texto diz, mas mantenham em mente que existem coisas não legais, né? E a Bíblia sim tem contradições, né? E isso não estraga a possibilidade de uma leitura inspirada da Bíblia. A gente tem que lembrar que também existe a mão humana ali, né? Para quem eu não trabalho com a ideia de inspiração, mas para quem trabalha com a ideia de inspiração, tem que lembrar que é inspirada pelo Espírito Santo,
mas tem a mãozinha do animal que está lá escrevendo, e esse cara vai botar seus preconceitos e sua visão limitada muitas vezes, né? Então, é por isso que a gente consegue encontrar também essas inconsistências que tem lugar que estrangeiro é super legal, super bem-vindo, e eu vou mostrar algumas, e tem lugar, tipo, que eu falei, os Juízes, que, filisteu, isso aí nem é gente, cara. Samaritano, o que é esse povo, né? Um cara fala de Jesus e alguma coisa boa vem de Nazaré, sabe? Então tem muito preconceito na Bíblia, né? Também. Alguém achou alguma O coisa legal? Antônio, Opa! não só, a gente do CEBI costuma falar assim que a Bíblia, ela contém palavra de Deus, né? E Uhum, não que ela é toda inspirada, porque senão, é, meu Deus, né? Tem muita coisa ruim, sim. E aí você falando disso, eu lembrei da Agar, a egípcia expulsa aí, né? mãezinha, Lá no comecinho, Abrão e Sara, isso sempre me incomodou muito. Então essa muito. expulsão de Agar e o filho Ismael é uma coisa injustificada aqui na Bíblia, né? 100%, né? E a história de Abraão pode conter traços de inspiração. É tipo, pode conter lactose, assim, pode conter glúten, pode conter traços de inspiração, porque, poxa, né? Tipo, você não consegue ter filho. Não, beleza, eu pego aqui minha serva, faço filho com ela. Opa, consegui um filho. Quer saber, Agar? Vaza, né? Que coisa terrível desse patriarca. E eu gosto dele. A história do Abraão é um dos ciclos mais interessantes para mim, enquanto narrativa, assim, enquanto história. Mas realmente, é, é heterotop e escroto, né? Péssimo, assim. E a gente nem falou do sacrifício, quase sacrifício do Isaac, né? Pelo Nem amor de Deus, falamos né? disso. Sim, sim, Exatamente. Um pai que sim. vai para matar o filho, né? É. Mas assim, de Para testar a acordo. fé. É, sendo provocador aqui, né, não é o tema, então eu não quero me deter, mas as pessoas, existem alguns exegetas, biblistas e tal, que vão defender que isso é um eco de uma memória social do tempo que se fazia sacrifícios humanos para Javé. Se alguém quiser algum embasamento teórico, como não é o foco aqui, eu não quero me alongar, né? Mas, né? Pensando que evoluímos, não somos essas pessoas. Então, o que que a Bíblia tem a dizer sobre os estrangeiros? Alguém colocou alguma coisa, achou alguma coisa interessante aí? Senão, eu tenho umas coisinhas reservadas. Muito bem. Eu vi aqui Opa, alguns versículos. manda, Francis. Lá em Levítico 19, se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não oprimireis. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Sim, eu deixei separadinho esse texto aí também, né? A gente que defende que o coração social da Torá, do Pentateuco, né? Eu chamo de Torá porque é o modo judaico de chamar, mas é a proteção da viúva, do estrangeiro e do órfão, né? Daqueles que não têm voz e vez na sociedade, né? Então é isso. Francis um, resto da galera zero. Mentira, não vamos competir, ok? Mas vamos construir juntos. Alguém tem mais alguma? Momentos de expectativa. Ó, eu vou abrir um slide aqui. Se vocês forem achando nesse meio do caminho, avisem que daí eu prefiro que vocês falem. Eu deixei aqui, né, como a Marcela falou, Abraão é um caso bem complicado de estrangeiro, porque ao mesmo tempo, em outras partes da história de Abraão, ele adora, ele é super hospitaleiro, né? Ele está lá circuncidado e na porta da tenda mal consegue ficar de pé para acolher as pessoas que vêm, porque ele não sabe que são os anjos que vão destruir Sodoma e Gomorra. São três pessoas que ele recebe. Então ele tá lá, lava o pé dos caras, dá de comer e tal. Então ele é super receptivo ao outro em alguns momentos do texto, né? E outra coisa, Abraão foi estrangeiro, né? Ele sai da Caldeia, ele sai de Ur e ele vai para Síria, para Aram,
e vai descendo até o Egito. Então, ele é estrangeiro em todo esse lugar, né? Abraão, ele não é da região, então ele é estrangeiro também, né? Tem que pensar nisso. A ideia de Sodoma e Gomorra, que todo mundo acha que os anjos, os enviados, foram lá para destruir porque era todo mundo sodomita, todo mundo gostava de sexo com homens e tal, nada a ver. Hoje em dia, quer dizer, dentro da corrente que eu adiro, da corrente que eu subscrevo, a ideia é que o texto de Sodoma e Gomorra é sobre a falta de, qual que é a palavra? A falta de receptividade, de acolhimento. Hospitalidade. Obrigado, era Hospitalidade. exatamente essa palavra que eu queria, obrigado, né? Viu? Velho é uma droga. A falta de hospitalidade com o estrangeiro, com aquele que é o outro da história, né? E claro, meu favorito, 100% aqui, ó, time Ruth. Ruth é, para mim, a história mais legal que tem na Bíblia, assim, sabe? É sensacional. Aham. Por que que a Record não faz uma novela disso? Fica fazendo desses outros rolês, né? O livro de Ruth, para mim, é sensacional. E Ruth é uma personagem massa. Existem questões muito polêmicas, mas quem sabe um dia eu fale sobre o livro de Ruth, né? Mas é isso. Ruth é moabita, né? Ruth é moabita e poderia ter ficado lá na terra dela, mas ela vem e Noemi em português, né? Ela vem e fica lá super solidária com a Noemi. Nunca vi alguém gostar de sogra desse jeito, né? Brincadeira, eu amo a minha sogra. Então, aqui, olha isso, galera, né? Depois da gente pensar um pouquinho sobre a relação dos estrangeiros na Bíblia, eu volto à questão política contemporânea para apresentar isso que a gente está vendo. É um governo que, apesar de toda essa hostilidade aos estrangeiros, se diz cristão, né? Aqui, ao longo da apresentação, eu separei vários momentos em que ou o Trump ou as seclas dele, os seguidores, a fanbase do Trump, é, usa a Bíblia ou faz uma menção a ser cristão, né? Então, o que eu queria contrastar é isso. Dá para ser cristão e agir como ele age? Eu não sei, entendeu? Eu não sei. Não sou cristão, então o que que eu vou... Cristão explain, não sei, não dá para falar assim, mas como é que eu vou querer dizer para vocês o que é ser cristão? Mas eu acho que não é, né? Aqui, por exemplo, né, a gente tem o Trump com a Bíblia na mão, né? Mas tem essa passagem do Êxodo aqui, né? Muito parecida com aquela que o Francis colocou, porque existem repetições desse princípio, né? Não afligirás o estrangeiro. Opa, diga, minha querida Lales. Vale acrescentar que a esposa do Trump é uma estrangeira, né? A esposa do Trump é uma imigrante. Dona Sim, Melania é eslovena, do sim. leste europeu. Quando é para importar mulher para, de certa forma, para fazer turismo sexual, pode. Uhum, Agora, quando são pessoas que estão lá trabalhando, são pessoas que vão para elas são erradas, mas é. ele próprio é um grande hipócrita. Exato. E não só a Isso esposa eu não dele. sei, Francis. Desculpe, pode repetir? Não, é que o Francis falou que talvez a mãe do Trump também seja estrangeira. Aí eu realmente não sei, mas eu sei que É, a Melania é. eu ia falar isso. A mãe e o pai deles são estrangeiros. Que Hipo- bonito! hipocrisia, né? Faz aquele arco-íris na mão, assim, os SpongeBob lá. Hipocrisia, né? Então, assim, uma coisa que eu gostaria de deixar claro é que eu não estou personalizando. Não é o Trump, entendeu? Ele é uma pessoa desprezível, sim, mas isso aqui não é para malhar Judas com o Trump. O Trump, ele é uma das vozes, eu peguei como estudo de caso, mas ele é parte de um momento político em que a gente vive. Então, muitas vezes
as pessoas têm a impressão assim, ah, se matar o Trump acaba o problema. Não, porque é algo estrutural e é uma crise do capitalismo e rei morto é rei posto, entendeu? Se não tiver o Trump, vai ter um outro cara com os mesmos valores ali. Né? Haja vista que aquele vice dele também é terrível, e todo o Partido Republicano, e se fosse uma coisa pessoal, não teria a Giorgia Meloni na Itália, não teria todo esse pensamento que vem crescendo no norte global, né, de hostilidade contra o imigrante. Então, eu queria fazer esse adendo para que a gente não personalize, não é sobre o Trump, é sobre o olhar da extrema-direita que se diz cristão e o quanto isso é inconsistente com o que a gente vê no texto bíblico, assim, sabe? Esse é o propósito, né? Mas óbvio que ele é um hipócrita, ele é um sujo, né? Enfim, E tem o recorte de classe, né? Porque tem ó, o imigrante, que ele é o homem, normalmente é o homem, inclusive, que se fez na vida, o é, batalhador, a história de superação, o uhum, auge da meritocracia. E tem o imigrante que é a ralé, o indesejado, né? Existe um sim, recorte, até mesmo na Bíblia tem isso, né? sim, sim, exato, Então é né? interessante falar sobre isso. Como o nosso homem de ferro da Shopee, o Elon Musk, né? Que é da África do Sul. Então ele é um estrangeiro, mas como ele é um estrangeiro branco e não um estrangeiro marrom como os mexicanos ou os indianos, ou ele dentro desse sistema excludente, ele é menos indesejável, né? E por ele ser o homem mais rico do mundo e ter dado milhões para o cara também, isso não atrapalha, né? Mas existe uma referência teórica muito importante para mim que chama Angela Davis, e ela sempre coloca essa confluência de fatores de classe, de raça e de gênero, né? A gente não pode esquecer que corpos diferentes sentem essa violência de maneira diferente, mas isso é um problema estrutural, né? E a gente precisa pensar nisso e o quanto isso é incompatível com o que se deseja enquanto prática religiosa, né? Aqui eu separei mais uma fala do Deuteronômio, né? E aqui, creiam nisso, infelizmente, este é um livro que está disponível na Amazon, Chosen by God, escolhido, eleito por Deus. Donald Trump, The Christian Right and American Capitalism, a direita cristã e o capitalismo americano. Então, esse livro, esse best-seller sensacional, só que não, ironia, galera, né? Isso está disponível na Amazon, né? Não vale nem para fazer peso de papel. E o quanto isso é incompatível com o que o Deuteronômio traz aqui. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito, né? E depois a gente vai ver, inclusive, que o Esdras e o Neemias lá abrem uma categoria especial, tipo um estrangeiro plus, pro egípcio, né? Quem é do Egito não é tão estrangeiro quanto outros estrangeiros, dentro dessa hierarquização que a Lali está trazendo também, né? Enfim, aqui tem de novo, mais um livro, mais um best-seller da Amazon ali, President Trump's Pro-Christian Accomplishments. Então, os sucessos, os feitos em defesa dos cristãos do presidente Trump. Bem cristão isso aqui, né, que ele está fazendo. Então, de novo, não é sobre ele, mas um exemplo do que vem acontecendo. Ardes a cega não é com C, ninguém está furando a vista de ninguém, né? É cega aqui é a colheita. Então, quando colher, fica redundante, quando colher diz a colheita, né, não tire os cantos do campo. A gente vê isso no livro de Ruth, inclusive, né, ela fica lá catando os restos da colheita, né, até aparecer o boy magia do Boaz lá, né, mas é isso, é um mandamento, chama PA em hebraico, quer dizer cantos, né, o mandamento da PA, que é, não pegue o que cair no chão e não pegue os cantos do campo, não, né, por quê? Porque é o espírito da lei deixar para o pobre, deixar para o estrangeiro, deixar para aquele que não tem os meios para se manter, né? Então,
o quanto isso é diametralmente oposto a essa lógica do capitalismo, que, assim, vem com esse discurso meritocrático, embora, né, um nasça filho de médico numa casa de bairro nobre, e o outro nasça numa comunidade onde a polícia entra atirando, cria-se essa fantasia de que os dois têm a mesma chance se trabalharem duro, né? Então, é, isso mostra o quanto o espírito dessa passagem do Levítico, tem outras passagens abomináveis no Levítico, mas essa perícope aqui é extremamente preocupada com as pessoas que a gente chama de hipossuficientes, né? As pessoas que não conseguem se manter com seus próprios meios. Então, e é o estrangeiro também, né? Veja o livro de Ruth. Aqui, mais um sucesso de vendas. A Christian Perspective. Veja que o Trump tem uma Bíblia em mãos, inclusive ele tem uma Bíblia feita por ele. Ele tem a Bíblia do Trump. Procurem essa desgraça, né? Mas aqui a gente tem a Christian Perspective, uma perspectiva cristã. The Faith of Donald Trump. A fé do Donald Trump. Uau, né? Imperdível. Só que não, né? E em contraste com isso, temos o livro de Zacarias: não oprimirás a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal contra cada um contra o seu irmão no seu coração. Eu acho genial. Zacarias, sensacional. 10 de 10, né? E o quanto isso é incompatível com o que a gente está vendo acontecer. Por essa frente que, de novo, se chama de cristã, com esse Jesus que é branco, porra, como é que o cara nasce na Palestina? Quer dizer, não era Palestina, tem que cuidar, porque historicamente a Palestina é vira Palestina depois que Jesus morreu. Mas assim, aquela região lá da Judéia, né, pelo menos, e de Samaria e Nazaré e tal, Galiléia, como é que o cara nasce branco lá, velho? Não nasce branco lá, né? Então já começa com a iconografia, que é toda preconceituosa, um Jesusão branco, de olho azul. Pelo amor de Deus, né? Não dá para tancar isso aí, não dá. Enfim, né? E aqui mais um best-seller, For God and the Christian Case, For God and Country, por Deus e pelo país, The Christian Case for Trump, a defesa cristã do Trump, né? Existe um bagulho que fica, todo lugar tem nos Estados Unidos, que chama Pledge of Allegiance, o juramento da nação, eu não sei como traduzir isso, que os malucos têm essa ideia de que existe um destino manifesto dos Estados Unidos e que, tipo, Deus está com eles e ponto, assim. Então, é esse discurso intolerante e fundamentalista. Se Deus está com eles, não está com o outro, né? É isso, meu Deus é o melhor, meu Deus é o mais forte, então é uma babaquice sem tamanho. Aqui eu trouxe o livro dos Salmos também, né? O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva. De novo, é sempre essa tríade, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Por quê? Porque são os caras que não conseguem sobreviver, galera. Não tinha INSS na época, né? Mas transforma o caminho dos ímpios, né? Então, é isso. Aqui tem um dos seguidores do Trump. Jesus is my savior. Jesus é meu salvador. Trump is my president. Trump é meu presidente. Vixe, né? Então, faz parte. Peraí, deixa eu só ver se entrou algum comentário no chat. Lembrem que eu sou puro suco de Estados Unidos. Sim, né? É isso. Lembrem que eu sou um tiozão, então eu não tenho esse domínio tecnológico, essa proficiência, esse letramento para acompanhar tudo em tempo real, ok? Né? Se eu demorar para reconhecer o que vocês falaram, me interrompam, por favor. Né? Aqui temos no Novo Testamento o livro de Efésios. Eu confesso que o livro de Efésios eu tenho um pé atrás, porque ele é extremamente machista em alguns lugares, mas aqui estou pegando um trechinho que vale a pena. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Uma das pira que fez com que o cristianismo se tornasse, e de novo, não são palavras minhas, são palavras horríveis, mas são palavras que circulavam na época, ok? O que o cristianismo das primeiras gerações se tornasse uma religião de mulheres e escravos em Roma e no mundo romano,
É porque era isso, velho. Você aceitou Jesus, você faz parte, não aceitou no sentido protestante da coisa, porque isso é super novo, mas assim, você passou a fazer parte da fraternidade cristã. Não, você não é ninguém mais, entendeu? Você não é escravo, você não é senhor, você não é estrangeiro, você não é nativo, você é um dos filhos de Deus ali, né? Todos são dentro dessa lógica, mas assim, não existe, tipo, eu não tenho amigos estrangeiros ou amigos nativos, eu tenho amigos, ponto. Não existe a necessidade desse denominador, desse especificador, né? Então, é uma outra parada, né? E aqui a gente já vê cristãos mesmo, a lógica cristã operando para dizer, não existe esse negócio de estrangeiro, né? Perceba o quanto esse sistema teológico, e beleza, vamos combinar, a carta aos Efésios ali é do ano, sei lá, 60, não está sistematizado e tal, ok, mas assim, o quanto isso é contrastante, né, com essa lógica desse sistema de produção capitalista que exclui todo mundo, né? Então eu trouxe aqui duas perguntas, se alguém quiser pirar, manda ver, ok? Quais valores estão retratados nas passagens apresentadas, né? Nessas passagens que eu trouxe? Os valores são os mesmos ao longo da Bíblia ou a visão vai sendo alterada? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas se alguém quiser complementar alguma dessas duas, por favor, microfone aberto, galera. Brau? Não? Tímidos? Tá fazendo sentido até aqui essas coisas que eu tô falando? Ok. E eu entendo, por exemplo, quem não sei se é o caso de alguém aqui, se alguém tiver um pezinho mais conservador, e tudo bem se tiver, dependendo do limite da coisa, sabe? Isso pode ser um pouco chocante. Mas assim, a ideia é, veja, eu estou pegando trechos do próprio corpus bíblico ali e contrastando com o que está acontecendo, né? Então, se é amai-vos uns aos outros, como é que eu torturo as pessoas? Se é amai-vos uns aos outros, como é que eu mato pessoas, né? Então, não estou falando só disso que está acontecendo com imigrantes, mas, né, o que está acontecendo em Gaza, na Ucrânia, no Sudão, todos esses lugares, né? Então, existe uma incongruência, existe uma incompatibilidade entre as coisas que a gente vê no mundo e esses valores que a gente está defendendo na Bíblia, no catecismo, na doutrina da igreja, né, doutrina social da igreja, sei lá, onde que você vai buscar essas informações. Mas assim, existe esse desequilíbrio, né? E daí você tem um grupo que domina, uma classe dominante, uma casta política dominante, que se diz cristã, mas sistematicamente violenta essa lógica que a gente está discutindo aqui. Será que eles são cristãos? Né? Isso me faz pensar, inclusive, naquela parábola que tem um filho que diz que vai trabalhar na vinha e não vai, e o outro diz que não vai e acaba indo, e daí Jesus diz, tá, mas qual que é o mais legal deles? Né? Que é isso, o cara que se diz cristão e não segue a Cristo em atos, né? Nem todo aquele que diz Senhor, E, Senhor será salvo, né? Diga, Ruth. e ainda tem aquela parte que Jesus fala que toda vez que fizestes isto a um estrangeiro, foi a ele que fizestes. Sim, acho que é Que Mateus 17, né? Eu amo essa parte. isso. E aí aproxima ainda mais dele, né? Porque tem as passagens do Antigo Testamento, né? Que aí é como se fossem dicas assim de como proceder. E aí Uhum. Jesus traz isso para bem perto dele, né? Foi a mim, se você acolheu, foi a mim que acolheu, se você rejeitou, foi a mim que rejeitastes. É, Aí é que não combina mesmo com o cristão é. Uhum. que na primeira oportunidade chuta ou põe para fora, não acolhe, Uhum. expulsa, discrimina e por aí vai. É. Isso que a Ruth fala ressoa muito com várias questões, inclusive
né, a questão do estrangeiro, a metáfora pode ser muito, né, ela ressoa muito com a questão do diferente mesmo na nossa sociedade, né? Especialmente no meio protestante, né? Se fala muito em perseguição contra cristãos, né? Ou até mesmo cristofobia, como se, de certa forma, os cristãos eles fossem perseguidos por serem cristãos. Ou Coitadinhos. até mesmo, né, são questões que a gente, e aí, ou às vezes até em segregar tanto a questão do o que é do mundo. Mas normalmente quando a pessoa. Existem vertentes que quando vão criticar o que é do mundo, na verdade não estão criticando isso que a gente está falando aqui. Que são essas posições que são contra os excluídos, que são contra os oprimidos. Estão criticando, às vezes, né? Tem uma parábola que diz, né? Uma expressão que diz, eles como o mosquito engolem o tiranossauro, né? Porque tem questões que deixa passar, né? De opressão às pessoas, coisas que realmente são graves. Mas, enfim, né? A questão forte que a gente fica. Eu amo que Gaúcho fala mas, sensacional, pontos extras, né? Mas é isso, a pessoa assim fica implicando se o maluco tá vendo TV ou se tá pintando a unha e não, o coração não dói quando vê um irmão deitado na calçada sem teto, entendeu? É esse tipo de inconsistência. E não é hipocrisia no sentido assim de apontar o dedo, entendeu? Às vezes a pessoa foi criada de um modo que ela é cega para esse ponto. Então, a nossa função tem que ser educar no amor, não é ser inatijolada, entendeu? É dizer, porra, velho, você é burro, você não estuda a Bíblia. É de tentar, como eu estou fazendo aqui, ó, falar assim, tá, então, veja, se tem isso aqui no texto bíblico e é isso aqui que a gente está vendo na realidade, como que você consegue conciliar? E daí, nessas horas, o cara me chama de comunista, o cara vai atacar toda maneira que ele pode porque ele não tem argumento, né? Então é importante que a gente tenha também a frieza de dizer assim, não, veja, eu não é uma crítica à tua pessoa, é tentar refletir com você aqui, entendeu? Não é sobre você, não estou falando que você é assim ou você é assado, mas assim, como que a gente pode pensar sobre isso e tentar conciliar esses pontos? Porque daí o cara sempre vai dizer, sei lá, porque o PT, porque o MST, porque você é comunista, porque o cara sempre acha que eu tenho um partido, que eu tenho um político que está por trás disso, e na verdade a ideia é uma indignação com o que está acontecendo, né? E uma inconsistência com relação a esses valores que a pessoa diz é, é, defender, né? E, e assim, é, é sofrido, é lento, é desgastante, mas a gente tem que ter um olhar pedagógico e amoroso sobre isso também. Essas pessoas, às vezes, nunca foram expostas a esse tipo. Dentro da igreja, ou da célula, ou da comunidade, essas coisas são meio que blindadas, assim, do olhar delas, ou tem uma explicação que mais ou menos dá conta, né? Então, a gente precisa aumentar o nível de contraste entre a realidade e o que o discurso está defendendo. Não se constrói nada na base da tijolada, né? Não é dizendo assim, porque você é fascista. É tipo, velho, me explica então como funciona essa diferença dentro do teu olhar. E legitimamente escutar isso, fazer perguntas para tentar entender também, né? Eu trouxe aqui dois textos que servem para a gente pensar essa situação. A gente não vai ler eles, porque eles são enormes, né? Primeiro de todos, do Papa Francisco, né? Fratelli Tutti, que tem várias coisas sobre essa amizade social e esse vínculo humano sem muros. Né? Então, eu recomendo a leitura, não é lá muito longo, né? E na Paulinas, por exemplo, você acha ele, mas eu deixei clicando em cima do bagulho aqui, dessa cartinha, eu deixei um link que abre lá para o site do Vaticano em português, tá? Se alguém tiver um interesse. E é relativamente curto, vale bastante a pena, né? Papa Francisco é o craque da rodada, cara. Sensacional, né? E aqui, esse outro material é relativamente desconhecido, né? É Bíblia e Imigração, do, Centro, não lembro a ordem,
é uma ordem católica, mas eu não lembro a ordem. Está nas referências que eu deixei aqui também, se alguém quiser, né, de estudos migratórios. Mas aqui tem textos de grandes biblistas do Brasil, assim, por exemplo, o professor Luiz Alexandre Solano Rossi, que é um cara que tem mais de 80 livros publicados pela Paulus, foi meu professor e é um cara que eu amo de paixão, assim, um dos católicos mais incríveis que eu conheço, né? Então tem um texto, o capítulo 5 aqui é dele analisando a novela de Ruth, imperdível, né? Não percam, ou não perdam, né? E tem outros grandes biblistas, né? Ou professores da universidade aqui também, então é só clicar aqui para dar uma olhada, tem ah, N, N textos maravilhosos aqui, né? Vale muito a pena. E mais um trechinho, ontem o Papa mandou uma carta, não sei se vocês estão sabendo da treta que tá, do babado, amiga, que está rolando. Ontem o Papa mandou uma carta para os bispos estadunidenses, né? Então, agradecendo e encorajando, exortando eles a continuarem um trabalho de resistência e, obviamente, um lado reacionário, um lado conservador da Igreja Católica já ficou enchendo o saco do Papa porque não dá para falar nada que os conservadores se doem, infelizmente. Mas assim, a ideia é, estrangeiros são pessoas, eles têm direitos humanos, basicamente é isso, e isso incomoda alguém, né? Então é isso, né? E um dos parágrafos dessa carta que o Papa mandou ontem é isso aqui, ó. Exorto todos os fiéis da Igreja Católica e todos os homens e mulheres de boa vontade a não cederem às narrativas que discriminam e fazem sofrer desnecessariamente nossos irmãos migrantes e refugiados. Com caridade e clareza, todos somos chamados a viver em solidariedade e fraternidade, a construir pontes que nos aproximem cada vez mais, a evitar muros de ignomínia e a aprender a dar a vida como Jesus Cristo a ofereceu para a salvação de todos, né? Como eu disse, craque da rodada, esse senhorzinho, sensacional, tá? Então é isso. Também clicando sobre esse texto aqui, no link vai direto até a carta que ele publicou ontem, certo? Vale a pena dar uma lida, porque é genial. E já estamos encerrando esse rolê. Último slide aqui, né? Keep calm and ora et labora. Reza e trabalha. Vamos deixar um deverzinho para os ousados, né? Eu deixei 3 textos aqui: Bíblia e Imigração, Fratelli Tutti e a Carta do Papa aos Bispos Estadunidenses. 3 textos. Gama enorme de opções nesse cardápio. A minha proposta indecente, aí, é essa. Reflita e responda depois de escolher um desses trechos. Pega lá os trechos, vê qual que é mais legal e tal. Pega o que você gosta. E não é assim, leia 2 parágrafos ou leia tudo o que o seu coração mandar, certo? Reflita e responda. Como esse trecho que você leu se relaciona com o que foi discutido hoje? Né? Como que isso se relaciona com o texto bíblico? Como que isso se relaciona com a comunidade na qual você está inserido? Porque às vezes a gente tem uma ideia, mas a comunidade em que a gente está é meio, meh, né? Assim, aquela religião que quer se salvar rezando só, em vez de fazer coisas por quem está precisando, né? Aposta todas as fichas da roleta na piedade em vez de apostar na caridade. Complicado, né? É, ah, então é ora et labora. Tem que rezar? Tem, para quem é cristão, eu não rezo, mas para quem é cristão, tem que rezar também. Faz lá a sua piedade, sua devoção. Mas tem que botar a mão na massa, tem que fazer as coisas pelos irmãos que estão passando por sofrimento, né? Olha a vida de Jesus. Jesus rezava igual um louco? Sim, mas bem de vez em quando que o texto fala isso. Normalmente ele está dando rolê e ajudando as pessoas, né? Então, a minha, qual que é a palavra? A minha missão para vocês aqui seria isso, até o nosso próximo encontro, produzir essa reflexãozinha, esse textinho. Ah, pode ser um parágrafo? Pode. Pode ser 10 parágrafos? Pode. Pode ser uma epopeia de Gilgamesh de grossura? Pode, né?
Entende? O que você sentir que faz sentido para você, né? Óbvio que eu quero ler, eu me proponho a ler e a comentar, se vocês quiserem, mas é isso, assim, é o trabalho de reflexão, para ter a sua voz sobre o assunto, né? Achar uma música também, como eu achei uma música, acho uma música que dialogue com esse tema, acho uma imagem, uma pintura, né? Por exemplo, os Retirantes, eu acho que é do Portinari, ou, né, tem tantas, do Portinari ou é do de Cavalcante? Ai, eu não sei, não sei, né? Alguém me ajude. Portinari. Portinari, obrigado, né? Então, né, qual a imagem que vocês veem e dizem assim, puta, isso aqui dialoga total com o que a gente estava falando, né? Galera, era isso que eu tinha, espero que vocês tenham gostado, se alguém tiver um comentário, agora é o momento também, né? Gabi, é com você. Gente, é que o microfone estava desligado. Se eu falhar, vocês me avisam, tá bom? Que daí eu vou ter que desligar a câmera. Se alguém tem alguma pergunta para o professor, algum comentário, agora é a hora, como diz ele. Um de cada vez, por favor. Ou Acho que não. agradecer, né, pela Algum? partilha. Foi muito bom discutir, foi bem legal. Obrigada. Valeu, obrigado. Diz a lenda, veja, temos aqui um ateu pedindo uma oração, hein? Diz a lenda que a gente ia encerrar com um Pai Nosso, é esse o rolê? Ou é fanfic? Isso, ecumênico, isso mesmo. Ah, beleza. Mas antes, professor, eu queria, assim, perguntar, se você achar por bem, tudo bem, responda, mas se não, estamos aqui, respeitando cada um. Eu fiquei muito curiosa de saber por que ateu, qual é o Deus que você não acredita? Porque para mim, é a minha fala, tá? Não entendo nada de ateísmo. Porque, assim, eu achei que não tem diferença nenhuma de nós cristãos. Você não tem nenhuma diferença, não achei nenhuma diferença tua para cristãos. Eu queria entender só rapidamente, né, para a gente não se alongar. Ó, são Se coisas, você quiser falar, né, sim, se tiver vontade. são coisas ultra complexas, mas em nome do discurso, do diálogo interreligioso ou sei lá o quê, vamos nessa. Mas aqui conversa de boteco, certo? Porque são coisas ultra complicadas que em 2 minutos não dá para responder. Eu acho que Certo. enquanto ética, né, a minha preocupação ela é absolutamente ética. Eu não estou nem aí para a alma, eu não estou nem aí para, por exemplo, pecado. Pecado para mim não existe teologicamente, entendeu? Ah, vai se confessar. Não, né? Então, não existe nada espiritual no sentido de uma alminha dentro da minha concepção, e eu sei que isso não dialoga com vocês, e eu peço desculpas. Mas assim, morreu, acabou, né? Morreu, acabou. E por isso que isso é tão sofrido para mim, porque eu tenho, graças a Deus, uma vida muito privilegiada. Eu pude estudar, eu tenho uma casa, eu não preciso me preocupar sobre comida, eu tenho uma esposa que é maravilhosa. Eu tenho uma saúde, tenho pai, mãe. Então eu tive um carteado da vida muito generoso, né? E me dói absurdamente, me deixa indignado absurdamente que hoje tem gente indo, e não são poucas pessoas indo dormir com fome, indo dormir na rua, indo dormir com uma solidão essa pessoa é invisível para todas as outras, sabe? Indo dormir doente. Então, se vocês que acreditam que tem algo depois da morte, isso já é um negócio de deixar indignado, pense eu que eu acredito que, tipo, porra, coitado desse cara, velho, se eu tô tendo todas essas chances na vida, por que que
esse maluco aqui não pode, entendeu? Eu não estou pedindo um iate para cada um, eu estou pedindo assim que cada um tenha um teto sobre a cabeça e uma comida para comer, Uhum. sabe? Então, do ponto de vista metafísico, espiritualidade, assim, alminha, pecado, salvação, não, nada disso me chama internamente. Mas do ponto de vista Entendi. ético, de trabalhar pelo outro para que o outro não tenha dor, para que os direitos humanos, para que o princípio da dignidade da pessoa humana que a gente tem na Constituição seja defendido, cara, a gente tá junto nisso, entendeu? Por isso que eu tô aqui. Isso mesmo. Obrigada, professor. É Tem uma isso. fala do padre Júlio Lancelotti, um padre que ajuda moradores de rua, né? Bem conhecido, todo mundo conhece. Ele Ah, fala assim que naquela quando os Yanomamis foram resgatados, né, desnutridos, ele diz assim que quem entrevistou ele disse, né, mas é muito sofrimento, é muito difícil, né? Como assim? Cadê Deus? Ele perguntou, cadê Deus, né? Como se perguntaram para ele. Daí ele falou assim, Deus está neles. Deus está neles. é, Então, não sei. é. É, enfim, Mateus 20, mas Mateus muito 25, obrigada. Mateus 25, é isso. Desde comer para quem tem fome, desde beber para quem tem sede. É isso, velho. Sim. Então, Deus abençoe. E Deus abençoe. Muito obrigada. Nossa, para mim foi. Nem sei o que dizer, assim, foi maravilhoso, não tenho palavras. Muito bom, professor. E gratidão. Gratidão. Obrigado. E que mais? Ah, tá, ok, dos horários. O nosso grupo hoje ele se alongou, né? Mas porque foi o primeiro do ano, tá? Normalmente nossos encontros são quinzenais, das 20 às 21 horas, 20 às 21 horas nas terças-feiras, tá bom? Sempre quando for ter, a gente vai divulgar. E, e é isso. Se eu estou esquecendo alguma coisa. Os recados a gente sempre vai postar no grupo, também os vídeos que foram anteriores, tá bom? Avisos, sempre fiquem atentos aos grupos e chamem mais pessoas para agregar esse grupo, tá bom? É o nosso intuito maior, é a evangelização, né? Então, alguma coisa a mais, Marcela, Ruth, Francis, esses aí que eu falei meio que são os da coordenação, assim. Nomeados hoje. Oh, não, eu também Mas só gostaria de agradecer o Antônio, foi maravilhosa a partilha, muito bom conhecer ideias, pensamentos fora da nossa bolinha, assim, né? Porque eu acho que às vezes a gente. Quando eu me apresentei, eu não falei, mas eu sou religiosa, eu sou franciscana do Coração de Maria. E é muito bom poder dialogar com coisas que fogem, que estão para além do nosso mundinho ali. Se é que vocês me entendem, né, do que eu estou falando. Foi uma experiência, assim, foi muito bom mesmo. E espero que a gente continue tendo essas oportunidades. Agrega muito para a vida. E eu, Ruth, vou pincelar aí um pouquinho o que você falou. Como a gente tem tanta coisa em comum, né? Isso mesmo. Vamos rezar então para finalizar. Ia projetar o Pai Nosso o ecumênico Ia, ou nós ia, podemos ir rezando? ia, mas como eu falei, eu estou usando um computador do Velho Testamento. De repente a gente pode fazer sem, Tá bom, sem- então. Tudo bem. Então, nós agradecemos mais uma vez a participação de todos e espero que voltem nos próximos encontros. Estão todos convidados. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso Seja nome. teu nome, Venha a nós o venha a vosso nós o reino, teu reino, seja feita a seja vossa feita a vontade, tua vontade, assim na assim na terra como No céu. o
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a Poder glória e a para glória sempre. para Amém. sempre. Amém. É isso, pessoal. Boa noite para vocês, boa semana e até a próxima. Pessoal, tchau, Boa tchau. noite. Até, pessoal, foi um prazer. Tchau. Tchau, Deus tchau. abençoe. Deus Obrigado. abençoe. Tchau, tchau. Muito Obrigada, obrigada. gente. Valeu, professor.